Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus te abençoe. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. E é uma alegria muito grande estar com todos vocês, podendo prestar esse culto a Deus aqui. É um momento em que nós paramos para ler juntos a palavra do Senhor, para orar uns pelos outros. E eu peço que você abra a sua mente e o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para falar com você nesse momento, no nome de Jesus. Eu quero, primeiramente... Não, aqui tá bom, pode deixar. Eu quero primeiramente pedir que você que está acompanhando esse culto, é um culto, o que nós fazemos aqui é um culto. Algumas pessoas podem falar assim, pastor, culto é lá na igreja. O nosso ministério é aquilo que Deus confiou em minhas mãos, né? Para a glória de Deus, alcançou muitas pessoas, tem alcançado muitas pessoas. Então, você pode perceber aí pelos comentários que as pessoas nos acompanham de várias partes do mundo. E glória a Deus por isso. Então, escreva aí de onde você nos acompanha. Coloque o seu nome e de onde você está falando. E você vai perceber aí que não teria como fazer um culto presencial, primeiro com o número de pessoas que estariam reunidas no mesmo lugar e com pessoas de vários lugares diferentes. Então, nós optamos, pelo menos até agora foi a direção que o Senhor nos deu, de fazermos as nossas transmissões de forma online, usando os recursos da tecnologia, usando o alcance do nosso canal, do nosso perfil no Instagram. Então, eu peço a você que escreva aí, escreva o seu nome, escreva o lugar de onde você está falando, coloque o seu pedido de oração, dê o seu boa noite, o seu shalom, como eu já vi aí, a paz do Senhor. Nós somos igreja. Podem falar o que for, eu sei da importância do aspecto congregacional, da comunhão, do olho no olho, mas a palavra de Deus diz para fazermos aquilo que vier às nossas mãos segundo as nossas forças. O que o Espírito Santo me direciona a fazer nesse momento é culto à distância, é culto online. Então, eu louvo a Deus por isso, por ter pessoas de tantos lugares, né, nos acompanhando. A Flávia Saboia está falando assim, nós somos comunidade em Cristo. Sim, somos uma comunidade em Cristo. Se algum dia eu voltar a me reunir, certamente será num local menor, com menos pessoas, mas você que está acompanhando aí hoje, você não deixará de participar das transmissões que nós fizermos. Amém? Eu já considero muitas pessoas que me acompanham há algum tempo, igreja, ministério Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntaram essa semana, de qual igreja o senhor é, pastor? Sou do Ministério Minuto com Deus. Já estive ligado durante muitos anos à Igreja Batista, mas hoje não estou ligado a nenhuma denominação, a não ser ao Ministério Minuto com Deus. E eu creio que Deus tem feito coisas tremendas através desse nosso projeto. Amém? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade aqui. Deus colocou no meu coração de fazer uma reflexão em Salmos, de refletir no livro de Salmos. Ler o salmo correspondente àquele dia. Hoje é dia 1, então eu gostaria de iniciar esse culto com a leitura de Salmos 1. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar, mas para seguir essa sequência, né, de reflexões em Salmos, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui, uma breve leitura e um comentário em Salmos 1. Portanto, abra sua Bíblia,
Salmos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ou melhor, essa versão que eu estou lendo é a NVI, diz assim: nem se assenta na roda dos zombadores. Então o salmista começa falando sobre felicidade. Como é feliz? E ele descreve as pessoas que são felizes, que a Bíblia considera felizes. Felizes não são aqueles que não têm dificuldades, não são aqueles que têm muito dinheiro, não são aqueles que têm uma saúde melhor, uma casa melhor, não são aqueles que têm mais recursos financeiros. Feliz, seguindo o padrão bíblico, é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele não considera o conselho daqueles que não temem a Deus. Feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores, porque ele tem um parâmetro, segundo os princípios de Deus, de santidade. Então ele quer ser um imitador de Cristo. Isso é uma pessoa feliz. Eu estou me baseando aqui no conceito bíblico, tá? Eu não estou inventando nada. E nem se assenta na roda dos zombadores. Aquele que é feliz, segundo a palavra de Deus, ele se afasta daqueles que zombam de Deus. Ele não quer ter comunhão com pessoas que blasfemam contra Deus, que não consideram a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, Salmos 1, verso 1 fala sobre felicidade. E diz que felizes são essas pessoas que não seguem o conselho dos ímpios, que não imitam a conduta dos pecadores, o comportamento deles é seguindo um princípio bíblico, e que não anda com aqueles que zombam de Deus. É o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Amém? Se você concorda, diga amém. O versículo 2 continua falando dessas pessoas que são felizes. Diz assim, olha, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele cujo prazer está nas coisas de Deus, cujo prazer está em se alimentar de Deus, da palavra de Deus, e que tira um tempo de dia e de noite para refletir nessa palavra, porque o prazer dele é isso. Tem pessoas que acham que uma leitura bíblica é um sacrifício. Não, quando você está alinhado com Deus, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você vai perceber que se dedicar a aprender a palavra é um prazer. Isso é o que está dizendo aqui em Salmos 1. E aí o verso 3 continua falando daquilo que as pessoas que têm esse padrão, aquilo que elas vão colher na sua vida. Olha o que o verso 3 diz. Essas pessoas serão como árvores plantadas à beira de águas correntes. As árvores plantadas à beira das águas correntes, elas são nutridas o tempo inteiro. Uma árvore, ela se alimenta do sol e se alimenta da chuva, das águas, dos rios. E aquela árvore plantada à beira das águas correntes, ela é alimentada o tempo todo. Assim
é aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, que anda segundo os princípios do Senhor, que coloca Deus como prioridade na sua vida. Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão contribuindo, né, com o Superchat aqui no nosso ministério, aqui nessa transmissão. O Superchat fica aberto agora. E agora, se você está acompanhando depois que essa transmissão já foi encerrada, porque ela fica gravada no YouTube, tem uma outra opção aí que é o Valeu Demais. Só você procurar aí embaixo que vai ter essa opção, caso você queira apoiar esse projeto. Mas ninguém é obrigado a nada. Se você simplesmente curtir, comentar, interagir nos comentários, se inscrever no canal, essas coisas não custam nada para você e já nos abençoam. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que nos ajudam aqui no Superchat durante a transmissão. Versículo 4 diz assim, olha, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Primeiro ele começa falando daquele que teme a Deus, que tem prazer na lei de Deus, que se afasta do pecado, que se afasta dos zombadores. E ele diz que essas pessoas serão prósperas, serão bem-sucedidas. Eu não li o final do verso 3, né? Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que bênção. Esses são aqueles que temem a Deus. Mas no verso 4 diz assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios não resistirão no julgamento. Haverá um dia em que nós seremos julgados. E aqueles que tiverem entregado a sua vida a Jesus, que tiverem recebido a Ele como Senhor, reconhecido Jesus como Salvador, esses não serão julgados. Esses se encontrarão com Cristo nas nuvens e irão para a eternidade, passar a eternidade no céu. Mas os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Existe uma comunidade dos justos. É um bom nome para colocar na igreja, ó, tá vendo? Você que tá aí, ó, você pastor que tá abrindo uma igreja aí, ó, comunidade dos justos. Quem são os justos? São aqueles cujo sangue, cujos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que reconheceram seus pecados e foram justificados em Cristo. Deixa eu tirar uma notificação aqui. Aqueles que foram justificados em Cristo. Os pecadores não farão parte da comunidade dos justos. Amém? E o verso 6 diz assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Você já aceitou Jesus? Você reconheceu Jesus como seu único e legítimo Salvador? Você abandonou a velha natureza, né? Você deixou de lado os resquícios do velho homem que havia em você, da velha mulher que habitava em você. Deus aprova o seu caminho. Talvez o seu caminho seja um caminho árduo, difícil, cheio de desafios, mas é um caminho aprovado por Deus, porque você foi justificado em Cristo. E aí o salmista termina dizendo assim, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Apenas uma reflexão em Salmos 1. Durante esse mês, todos os dias eu vou trazer uma reflexão em Salmos, de Salmos 1 aos Salmos 30. E nós vamos compartilhar juntos aqui. Amém? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia todos os dias, abrir aqui no nosso canal ou no nosso perfil lá no Instagram e acompanhar essa transmissão
para que você seja edificado e abençoado. Amém? No nome de Jesus.